Paz e bem. Hoje vamos olhar para a oferta da viúva. Mas, porém, vamos olhar além das duas moedas que nos é relatado nessa passagem. Lá em Lucas, no capítulo 21, do versículo 1 ao 4, vai estar escrito assim: Levantando os olhos, Jesus viu os ricos que deitavam suas ofertas no cofre do templo. Viu também uma viúva pobrezinha deitar 2 moedas e disse: Em verdade vos digo, esta pobre viúva pôs mais do que os outros, pois todos aqueles lançaram nas ofertas de Deus o que lhes sobrava. Esta, porém, deu à sua indigência tudo o que lhe restava para o sustento. Jesus diz tudo isso para mostrar que o que é feito por amor, o que é feito de coração, ele sempre vai ter mais valor, por menor que seja essa quantia, né? No caso igual da viúva. E que muitas vezes pensamos em dar muito em relação ao valor material, mas que isso às vezes está mais relacionado com o que sentimos de obrigação. Então leva aquilo, você se sente obrigado a dar aquele mais, a dar um volume alto. Mas não é feito com amor. É isso que Jesus vem dizer nessa parte. Que o que você faz tem que ser feito por amor. Essa situação, no caso da viúva, foi o que ele observou. Aquilo foi dado com muito amor. E às vezes, o simples ato da gente pegar ali um papel no chão e pôr no lixo pode ter muito mais valor diante do Senhor, porque foi feito com amor. Foi feito porque você ama, porque você zela pela obra do Senhor. Então entende que Jesus, ao relatar sobre essa pobre viúva que deita essas 2 moedas, ele vem falar muito mais do que o valor do dinheiro. E agora, indo um pouco mais adiante, vamos pensar: o que estou fazendo para manter o templo de Deus? O que estou fazendo para manter a obra firme? O que eu estou fazendo, o que você está fazendo para manter a obra de pé, manter o templo de pé? E quando eu falo isso, não é o que você e eu estamos fazendo em relação à obra feita de tijolos e cimentos que vemos pelas cidades, onde vamos aos domingos para receber o Senhor. Não é sobre esse templo, é sobre este templo aqui. Este templo, o que você está fazendo, o que eu estou fazendo para que este templo mantenha-se de pé. Porque às vezes ficamos tão fixados em dar dinheiro, em prestar serviços, movimentar dentro da nossa igreja, dentro da nossa comunidade, que esquecemos do mais importante. Esquecemos de dar atenção a esse templo vivo que é cada um de nós. E sim, tudo isso que eu disse atrás é necessário. É necessário que você contribua com a sua igreja, com a sua comunidade, tanto com o que você
devolve em dinheiro, através de dízimo, com prestação de serviço, seja na limpeza, seja na manutenção, seja na organização, seja em qualquer parte que for. É importante para que esses locais também não entram em ruínas. Mas é preciso de ver como está a nossa relação com Deus. É a sua relação com Deus que faz essa obra, que faz esse templo vivo manter de pé. Porque às vezes estamos indo à casa do Senhor, servindo, limpando, deixando nossa contribuição, mas não estamos tendo tempo para conversar com o dono da casa. Você já parou para pensar que muitas vezes podemos estar entrando dentro da casa do Senhor, fazendo diversas atividades lá dentro para ajudar na manutenção, mas que não paramos um minutinho para chegar e conversar com o dono da casa, para conversar com Deus, para falar com Jesus, para ouvi-lo, dar um minuto da nossa atenção para Ele. Falar das dificuldades, falar das dúvidas, falar dos medos. Às vezes estamos tão ocupados com o serviço e com a doação e tudo mais, que nos esquecemos disso. E ouvir Jesus é importante. É muito importante falarmos, mas que também possamos ouvir. Ouvir o que Jesus está querendo de você ali. Ouvimos às vezes coisas que não compreendemos, porque não estamos tendo esse tempo para estar conversando com, como eu disse, com o dono da casa, com o dono daquele lugar. Às vezes estamos juntos na igreja, na nossa comunidade de convívio ali, e às vezes a gente olha um pequeno detalhe, e aquele detalhe vai te incomodando, e como falta esse tempo com o Senhor para ouvi-lo, falta o que identificar. Porque às vezes esse pequeno detalhe que está ali te incomodando, é Jesus que vai estar te falando, olha, é você que vai cuidar dessa parte. Por mais que às vezes você já tenha dado o seu dízimo, dado tanta contribuição, né? Mas às vezes Jesus quer que você coloque a mão na massa. Jesus quer ver você envolvido com as pessoas que ali estão. As pessoas que estão cuidando daquele lugar, cuidando da sua casa. E aí precisamos, porque é tão necessário essa questão de analisar. Será que às vezes não agimos só por medo? Às vezes, eu tenho obrigação de dar o meu dízimo, eu tenho obrigação de servir, eu tenho obrigação... E às vezes isso é feito por medo. Porque nós, sim, lógico, temos medo de não ir para o céu. Mas servir o Senhor e ir atrás das coisas do Senhor tem que ser por amor e não por medo. Então, se você limpa, se você serve, contribui de qualquer forma que seja, para que a obra permaneça, esse servir tem que ser por amor e não pelo medo de não alcançar o céu. E aí, quando você vai agindo por amor, este templo
começa a modificar também. Começa a melhorar. Porque essa obra que é eu, que é você, não pode ficar desdeixada por falta desse tempo com Jesus, desse tempo de conversa, desse tempo de ouvir. E por isso é preciso voltar sempre o olhar para esse templo aqui dentro. Esse templo que mora o Senhor. Nós recebemos todo domingo o Senhor para vir habitar dentro desse templo. E o que estamos fazendo para este templo do Senhor? O que estou fazendo também com os demais templos? Porque cada membro, cada irmão que está do nosso lado é um templo de Deus vivo. E será que estamos cumprindo com o mandamento missionário de Jesus? O mandamento missionário de Jesus, até o Papa Francisco nos deixou na alegria do Evangelho. Lá no começo do capítulo desse documento, no primeiro capítulo, ele vai começar assim. A evangelização obedece ao mandato missionário de Jesus. E depois fazer discípulos entre todas as nações, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-os a observar tudo o que vos tenho ordenado. Está em Mateus, capítulo 28, do versículo 19 ao 20. Nestes versículos, aparece o momento em que o ressuscitado envia os seus a pregar o Evangelho a todos e em todo lugar, para que a fé nele se estenda a todos os cantos da terra. Então, que possamos passar a olhar com mais carinho para esse templo, que sou eu, que é você, para cada um que às vezes precisa de nós, precisa da nossa palavra, que precisa de um abraço amigo, de uma acolhida, de uma atenção. Lembrar que assim como eu, como você, somos templos de Deus e o próximo também é. Esse irmão que cruza a sua vida, o seu caminho todos os dias, também é templo de Deus. E essa missão que Jesus deixa é justamente para resgatarmos esses templos que às vezes estão entrando em ruína por falta desse olhar interior que precisamos ter. Amém? Espero vocês no próximo programa para analisarmos mais um pouquinho do Evangelho e trazer para os nossos dias.